No vídeo de hoje, nós faremos uma análise eleitoral dos partidos políticos e também avaliar e analisar a sua força tanto nos estados, inclusive nas eleições nacionais e regionais. Primeiramente, vamos pegar aqui a quantidade total de votos, mas eu quero fazer primeiro a decomposição por ano. Para uma decomposição, isso daqui está em ordem de número de votos, né? A quantidade de votos, por isso está ordenado. Nós tivemos mais de 720 milhões de votos em todo o país, em todos os casos, em 2018. Em 2022, mais de 713 milhões de votos. Aqui eu posso decompor por cargo, e ao decompor por cargo, eu posso decompor por turno. Ao decompor por turno, eu posso verificar por partido político. Então, qual partido político obteve mais votos no primeiro turno de 2018? Aqui, inclusive no cargo de presidente da República. Eu posso verificar aqui por senador, eu posso trocar por governador. Aqui aparenta só, apresenta apenas um turno. Aqui apresenta dois turnos, qual partido obteve mais votos no primeiro turno de 2018. No segundo turno, aí a disputa fica com menor, menor percentual, né? Poucos cargos, na verdade, poucos estados. Aqui nós podemos verificar também o estado. Vamos aqui, vou decompor por estado. Então, em São Paulo, e aqui os partidos políticos que disputaram. Minas Gerais, Novo e PSDB, PSC e PFL. PSC era Wilson Witzel contra o PFL, Democratas, né, ali. Então, você pode ir verificando aqui e ao clicar em qualquer cargo aqui, já aparecem os Estado Federal, não tem. Decompor um pouco mais e por estado. Então, o estado que obteve mais votos, o decompor por partido político. Aqui nós temos o PSL para deputados federais, obteve mais de 10 milhões de votos. É uma análise importante, eu posso trocar aqui o ano, para 2022. Veja, o PL teve uma votação bem expressiva para deputados federais, 17 milhões de votos. O PT foi o segundo maior partido, por isso também tem a segunda maior bancada, o PT, né? O primeiro é o PL. Então, vejam, quantidade de votos influencia na quantidade de cadeiras na eleição. Aqui nós temos em 2010, 2014, quantos votos obteve em todos os cargos, né? Depois vai decompondo o número de votos, tipo, decompondo em número de cargos. Eu posso ir trocando. Posso acrescentar aqui em 2022 o partido que obteve mais votos em toda a eleição. Também isso é influenciado por causa do segundo turno, as disputas de segundo turno aos governos dos estados. Às vezes o PL não tem tantos candidatos, às vezes a União Brasil, e por isso o PT sobe um pouco mais, não retirando a importância do partido. E aqui nós podemos verificar o cargo político. Veja, então nós podemos decompor aqui. O PT, no somatório dos dois turnos, obteve mais de 117 milhões de votos. É que eu posso decompor. Isso em 2022. 2018, o menor, né? E a diferença, como que o PT vai crescendo, e ele vai 2010, 2014. Então, nós podemos fazer várias análises
a partir deste modelo. Aqui eu quero verificar por estado e pelo cargo. O PT teve presidente da República, vou dividir por turno, fazer a decomposição por turno e depois por cargo. Então, o PT obteve no primeiro turno, na verdade, não, aqui não. Então, nós tivemos 25 milhões de votos, mas eu vou decompor agora por. Veja, a diferença de aproximadamente 2 milhões de votos, um pouco menos, em 2022. Em 2018, a diferença muito maior em São Paulo no primeiro turno. Para presidente, vamos lá. Aqui nós podemos ir verificando pela linha pretinha e veja a diferença de votos entre o PSL e o PT em São Paulo. Isso aqui na eleição de 2018. Na eleição de 2022, houve uma diferença, a diferença diminuiu bastante. Em 2010, a diferença era menor também. Isso influencia a geografia do voto. Então, candidatos, eu falaria que é um candidatos mais fortes, né, que é a questão do Lula e o Fernando Haddad em 2018, mas o Fernando Haddad é de São Paulo. Mesmo assim, ele não obteve uma votação expressiva no primeiro turno. Vamos verificar aqui no segundo turno se o Fernando Haddad diminui. Olha só a diferença, né? Quase o dobro de. Acho que é mais do que o dobro de votos no segundo turno para presidente. E aqui para governador. Veja, uma diferença até muito pequena. É interessante fazer essas análises aqui. PSL vencendo o PT em Minas Gerais. Geralmente o PT vence em Minas Gerais. Diferença muito grande. E em 2018, no Rio de Janeiro, uma diferença muito menor do que em 2018. Por isso, né, nós podemos constatar que o Jair Bolsonaro perdeu no Sudeste, não foi no Nordeste, não. Então, essa árvore de decomposição nos ajuda a entender, a buscar. Inclusive, eu poderia até aumentar aqui. Aumentar. Infelizmente, não tem aumentado aqui. Ó. Realmente, no Power BI tem esses bugs. E aqui eu posso também testar. Às vezes eu quero verificar o cargo de deputado estadual e a força do partido político por cargo do partido político. Veja, eu posso ir trocando aqui, vou fazer por estado e depois do partido político. Nós podemos verificar uma correlação entre deputado federal e deputado estadual. E nem sempre essa correlação existe. O PSDB tem uma força muito grande aqui em 2010. Vamos buscar aqui 2022, que o deputado estadual e o deputado federal. Veja, o deputado federal, o PL, tem uma força muito grande. E só é o terceiro maior partido do estado de São Paulo. Isso aqui, para mim, é até surpreendente. Terceiro maior partido, graças ao Guilherme Boulos também, é um grande puxador de votos. Tem agora Érica Hilton também, Heloísa Erundina, partido com muita força. O PL, em 2022, puxado muito pelo Nicolas Ferreira, que fez aproximadamente 1.500.000 votos, um candidato muito forte. O Avante, em Minas Gerais, puxado também foi o terceiro maior partido, puxado pelo André Janones, que teve aproximadamente 200.000 votos. E eu gostaria até de ver o PP. Então, aqui são os maiores partidos, 2022, para deputado federal. E veja, para deputado estadual, uma realidade totalmente diferente. O PT, um pouco mais forte,
com o PL em segundo lugar. Então, essa questão, o puxador de votos, dependendo do puxador de votos, você vê uma diferenciação. É o caso aqui do Avante, que não aparece mais em Minas Gerais, como um partido tão forte como apareceu para deputado federal. Também nós podemos verificar a força de um partido político numa eleição para senador. Essa eleição para senador em 2026 será uma eleição muito disputada, vários partidos tentando fazer novas alianças, tentando buscar essas duas vagas no Senado Federal. Então, aqui vejam o PSC e o PSD. PSD que teve Alexandre Silveira como candidato e também puxado também por Alexandre Calil. Vamos ver para governador? 3.600 mil votos, aproximadamente, né? 3 milhões e 700 mil votos. Vamos para governador? 3 milhões e 800 mil votos. Então, existe uma correlação entre Senado, pelo menos aqui em Minas Gerais, Senado e senador. Governador e senador, né, esse partido. Vejam, tivemos um candidato do PL para governador, mas o senador não tivemos. Certo, vamos mudar de aqui outro. O PL estava com Tarcísio, aqui em São Paulo, 2022. Aqui teve segundo turno, então nós temos que dividir o segundo turno. Nós tenhamos mais uma. Então, aqui, o Republicanos, com 9, com quase 10 milhões de votos, e no senador, o PL, com 10 milhões de votos. E vamos verificar para presidente quantos votos ele teve. O PL teve 12 milhões de votos. Né? O Jair Bolsonaro teve 12 milhões de votos. Então, aqui, uma análise da sociologia, o comportamento político, nós podemos buscar novos argumentos, novas premissas, por meio destes dados aqui. Gostaria de fazer uma análise também na Bahia. Foi uma eleição que todos diziam que já estava decidido para o ACM-Neto e não foi bem isso que aconteceu. O União Brasil teve uma certa dificuldade no primeiro turno. Vamos verificar para o segundo turno. Olha, ele cresceu bastante no segundo turno, hein? No segundo turno, o União Brasil cresce bastante. É até surpreendente. Vamos ver para senador se há uma correlação. Um candidato, né, do PSD. O PSD é muito forte na Bahia. E ele estava com Jerônimo. E por isso ele fez existe uma correlação, né? Uma correlação entre o voto do candidato, pelo menos essas eleições de maneira singular, né, que é apenas uma vaga, entre o voto do governador e o voto do senador. Correlação muito forte. Podemos verificar aqui fazendo esse tipo de análise. Né? Vamos fazer aqui, só em 2022, para presidente da República, diferença quase de 4 bilhões de votos. Esses 4 milhões de votos foram muito importantes para a eleição do Lula. Pelo menos no primeiro turno, aqui sim, mais de 4 milhões de votos. Não, ainda não ultrapassou os 4 milhões de votos. Mas aqui também fica aproximado aos 4 milhões de votos de diferença, mas é uma coisa até assustadora. E a força do PT no estado da Bahia. Nós podemos verificar para o Ceará, nós podemos ir em outras eleições, né, outros anos, vamos perceber
governador, nós podemos verificar presidente. Presidência Ceará, não, eu quero Bahia. Estado da Bahia.